História 1. Flagrei meu namorado pagando por serviços de acompanhantes e eu estou profundamente enojada com a situação. Olá, este é meu primeiro post aqui, já que realmente não tenho ninguém com quem possa conversar sobre esse assunto delicado. Estive em um relacionamento com meu namorado há cerca de 4 anos e meio, e recentemente descobri algo que abalou profundamente nossa relação. Descobri que ele estava agindo às minhas costas, indo a encontros com acompanhantes e pagando por serviços inapropriados. Essa revelação foi um golpe em meu coração, e estou lutando para entender por que ele agiu dessa maneira. A situação se torna ainda mais confusa pelo fato de que ele teve relações sexuais comigo antes que eu soubesse de suas atividades secretas. A maneira como descobri tudo isso foi ao mexer em seu telefone após termos sido íntimos, porque algo dentro de mim simplesmente teve um pressentimento ruim. Descobri que ele estava tentando marcar encontros com outras pessoas apenas 1 hora antes de me ver. Encontros aleatórios em hotéis. Sério mesmo? 4 anos de relacionamento e ele estava agindo assim. Estou completamente atordoada e não sei como agir naturalmente na frente dos meus amigos, pois essa situação é uma verdadeira confusão emocional. Nesse momento, me sinto extremamente suja e desrespeitada. Minha primeira prioridade é fazer exames de saúde de manhã cedo, pois me sinto suja e contaminada por essa situação. Parece que quero tomar banho repetidamente, como se pudesse me livrar dessa sensação nauseante. Mas é isso. Agradeço por ler meu desabafo, desculpe se ficou longo, mas realmente não sei o que fazer a seguir. Como devo seguir em frente a partir daqui? Devo buscar vingança? E, se sim, como isso se desenrolaria? Estou inundada de emoções, raiva, tristeza e desapontamento, por ele ter me desrespeitado dessa maneira, em um nível que eu nunca poderia ter imaginado. Você não está confortável com seu corpo? Não consegue emagrecer? Ah, você tem um evento especial para ir, mas as roupas não ficam tão boas. E você vive reclamando que seu metabolismo é lento. Então, conheça o segredo da fórmula do Lift Detox Black. O link está no primeiro comentário fixado. História 2. Olá, pessoal do Reddit. Meu namorado, de 30 anos, e eu, com 28 anos, estamos juntos há quase 4 anos. Quero deixar claro que amo muito meu namorado, e sei que ele também me ama. No entanto, há algo que tem me incomodado, ele constantemente faz comentários sobre minha perda de peso, e isso não me deixa feliz. Logo no primeiro ano em que começamos a namorar, eu estava em uma jornada de perda de peso e já havia perdido mais de 50 libras. No entanto, durante esse período, desenvolvi um distúrbio alimentar, dismorfia corporal, e minha depressão e ansiedade atingiram níveis alarmantes. Isso me levou a interromper minha jornada de perda de peso para focar na minha saúde mental e voltar a ser a pessoa que eu era. É importante mencionar que meu namorado sempre me apoiou durante todo esse processo. Ele me ama, cuida de mim e me elogia dizendo que sou linda todos os dias. Agora, após trabalhar muito na minha saúde mental e me sentir em um estado emocional muito mais saudável, decidi retomar os exercícios, uma vez que recuperei todo o peso que havia perdido. No início, meu namorado apoiou e me incentivou nos meus esforços para perder peso. Entretanto, à medida que continuo emagrecendo, tenho notado que ele está se tornando menos encorajador. Ele começou a reclamar que está gordo e precisa fazer exercícios. Em resposta, sugeri várias vezes que poderíamos fazer exercícios juntos. Eu o convidei para se juntar a mim, mas ele nunca pareceu estar disposto. A fim de ajudá-lo, escrevi um programa de exercícios completo exclusivamente para ele, conforme solicitado, mas ele também nunca o seguiu. O problema maior é que ele está ficando inseguro com a minha perda de peso e faz comentários como: "Você está ficando mais atraente e vai me deixar", ou "Alguém vai aparecer e você irá embora com eles". Ele até mesmo mencionou que algum homem atraente que também faz exercícios poderia me levar. Eu fiz questão de explicar a ele que minha perda de peso não tem nada a ver com impressionar outras pessoas, mas sim com minha própria saúde e bem-estar. Eu nem mesmo olho ou considero outros homens como possíveis parceiros, porque amo meu namorado profundamente e quero passar o resto da minha vida com ele. Quanto à minha rotina de exercícios, eu malho em casa, já que atualmente não posso arcar com uma academia. Meus horários de trabalho são até tarde, e em noites movimentadas, estou com apenas mais 4 colegas de trabalho. A única vez que saio é para fazer compras ou quando estou com meu namorado, amigos ou família. Eu realmente não sei quando ou onde ele acha que eu teria a oportunidade de conhecer alguém. Tenho tentado ao máximo fazê-lo se sentir seguro, o que até funciona por um tempo, mas esse problema continua a surgir. Estou sem ideias sobre o que mais fazer. Alguém já passou por algo semelhante? Alguma sugestão ou conselho? História 3. Eu, 27 anos, e meu esposo, 25 anos, estamos casados há 1 ano. Recentemente, ele me confessou que deseja reduzir suas emoções, a fim de evitar sentimentos de tristeza e negatividade, enquanto ainda busca a felicidade.
Para que eu compartilhe desse mesmo estado emocional, ele veio até mim e declarou: estou pensando em me apaixonar por outra pessoa, e se você quiser, pode fazer o mesmo. Essa declaração me deixou confusa e, posteriormente, desencadeou crises de ansiedade. Ele me explicou que sua intenção era me fazer ouvir isso sem que minhas emoções se envolvessem, como se fosse um experimento. Ele queria testar minha capacidade de não me importar com sua partida ou com suas ações, buscando me tornar uma pessoa menos emocional. Eu sou alguém que se caracteriza por ser intensamente emocional. Derramo lágrimas quando assisto a algo emocionante e explodo de felicidade quando estou realmente contente. Esse contraste de personalidade gerou discussões entre nós nos últimos dias. Eu decidi começar a terapia, mas ele se opõe a essa ideia, afirmando que eu deveria trabalhar em mim mesma, sem ajuda externa, a fim de me tornar alguém que não se abala com as ações dos outros. Tudo isso me deixou profundamente abalada, especialmente porque ele estava tão feliz e sorridente no dia do nosso casamento. No entanto, ele revelou que essa felicidade era falsa, já que no passado ele era extremamente emocional e passou por um período de depressão devido à rejeição por parte de garotas e conflitos com seu pai. Agora estou pensando em parar de buscar respostas sobre minhas ações com ele e, em vez disso, focar em cuidar de mim mesma, reduzindo o nível de emoção e atenção que costumava direcionar a ele. Fico me perguntando se essa atitude irá destruir nosso casamento ou se, na verdade, ele já está em ruínas. Será possível que meu marido esteja apenas passando por uma fase difícil e que ele voltará a ser a pessoa normal que era antes? História 4. Eu cometi o ato de vasculhar o diário do meu namorado. Estou profundamente perturbada e me questiono se devo compartilhar essa ação com ele. Nossa história de amor teve início há cerca de 2 anos, e desde então, estamos em um relacionamento sério. Tenho uma tendência em ser excessivamente apegada e frequentemente sinto a necessidade de tê-lo por perto constantemente. Ele faz um esforço considerável para me ver todos os dias, mas muitas vezes nossas conversas acabam centradas em mim. Eu tinha conhecimento da existência do diário dele, inclusive, cheguei a perguntar a ele sobre isso. Ele explicou que aquele diário o ajudava a organizar seus pensamentos e a lembrar de eventos importantes. Tenho certeza de que, se eu pedisse para ver seu laptop ou celular, ele prontamente me entregaria acesso. No entanto, o diário sempre pareceu ser o único objeto que ele mantinha estritamente em privacidade. Devo esclarecer que minha curiosidade não se relaciona a suspeitas de traição. Eu simplesmente senti o desejo de investigar, e ele confiou em mim o suficiente para deixá-lo desprotegido. Li cada página do diário, e agora estou repleta de remorso. Embora eu não tenha encontrado segredos obscuros ou indesejáveis, o diário continha anotações financeiras pessoais e histórias íntimas. Sinto-me invasiva e desrespeitosa com a privacidade dele. Meu medo é tamanho que quase deixei escapar inadvertidamente o que fiz. Além disso, acabei descobrindo uma de suas senhas, a qual fazia referência a um lugar onde tivemos um encontro. Quando, em uma de nossas conversas, mencionamos aquele local, tive que fazer um esforço tremendo para não revelar que tinha conhecimento da senha. Agora, estou completamente perdida sobre como agir. Meu namorado cresceu em uma família com 8 irmãos, o que já limitava a sua experiência com privacidade pessoal. E, infelizmente, eu acabei invadindo o único aspecto de sua vida que ele mantinha como seu santuário privado. A questão que me atormenta é: devo contar a ele sobre minha ação? Será que as coisas poderão voltar ao normal após essa violação de confiança? História 5. Eu e minha parceira paramos de falar com meus pais depois de brigar. Minha parceira e eu estamos muito felizes juntos, e eu quero pedi-la em casamento em breve. Só que o casamento vai demorar um bom tempo para acontecer. Meus pais têm uma origem grega tradicional, e quando contei a eles sobre o meu plano de pedir minha parceira em casamento, em vez de ficarem felizes por mim, eles começaram a falar imediatamente sobre o casamento, como ele deveria ser, o que precisávamos fazer para nos preparar, quem eu deveria escolher como padrinho de casamento de acordo com a tradição, e dinheiro para o casamento. Meus pais acham que eles devem pagar metade das despesas, e os pais da minha parceira devem pagar a outra metade. Nós nunca pedimos dinheiro, e estamos felizes em pagar pelo nosso casamento. No entanto, os pais da minha parceira não estão indo muito bem financeiramente, e nós dissemos isso aos meus pais e que eles não podem ajudar financeiramente, e se eles quisessem ajudar, não seria muito, e nós pagaríamos a outra metade. Meus pais insistiram muito para que fizéssemos uma reunião formal para discutir dinheiro com eles. Nós dissemos que isso não era uma boa ideia, porque só faria eles se sentirem mal por não poderem contribuir tanto, e dissemos que se eles quisessem ajudar, poderia ser como um presente durante o planejamento do casamento. Mas meus pais não aceitaram isso e acharam que estávamos dizendo para eles com quem eles podiam ou não falar, que estávamos sendo desrespeitosos, e eles ficaram muito chateados e não nos falaram por uma semana. Eles ainda estavam insistindo em saber quanto dinheiro eles podiam dar e que deveríamos pedir desculpas por dizer com quem eles podiam ou não falar. Meu pai continuou mandando mensagens, dizendo que a culpa era nossa e que deveríamos pedir desculpas apenas para manter a paz. Ele disse que isso era um teste para ver se minha parceira seria respeitosa com eles no futuro. Finalmente, isso ficou demais para mim, e eu disse a eles que precisava de um tempo para cuidar da minha saúde mental.
Eles ligaram várias vezes, preocupados para saber se eu estava bem, e disseram que não queriam mais discutir isso, só queriam ter certeza de que eu estava bem. Eu concordei em esquecer toda essa discussão e seguir em frente, e eles também concordaram, mas logo depois voltaram a discutir, falando sobre como se sentiam e como achavam que éramos desrespeitosos. Eu disse a eles que não era isso que eu queria, e pedi para deixarmos isso de lado e seguirmos em frente. Eles concordaram novamente, mas mais uma vez voltaram à discussão inicial. Isso aconteceu 4 vezes até que eles desligaram, e depois me enviaram uma mensagem dizendo que eu tinha destruído a nossa família e que estava claro que eu não queria mais nada com eles, e que deveríamos seguir caminhos diferentes na vida. Eu não respondi. No dia seguinte, meu pai me mandou outra mensagem dizendo que isso era uma espécie de teste para ver como minha parceira trataria eles, e que ele iria me enviar um e-mail com o que eles pensavam sobre tudo isso. Nesse ponto, minha saúde estava piorando muito por causa do estresse, e isso me levou a bloqueá-los em todas as formas de comunicação. Eles não queriam seguir em frente, e continuavam tentando provar que estavam certos. Minha pergunta é se foi a decisão certa bloqueá-los e se poderia ter feito algo melhor ou diferente? História 6. Eu acredito que os comentários do meu namorado são táticas de controle. Temos um relacionamento de vai e volta que dura 7 anos, e um dos problemas constantes é a forma como me visto. Toda vez que escolho roupas um pouco mais provocantes, ele começa a agir de maneira estranha, o que geralmente leva a uma discussão. Um exemplo recente aconteceu quando estávamos no Starbucks. Tudo estava indo bem até chegarmos ao caixa. De repente, ele mudou de humor, ofereci-lhe algo para comer ou beber, mas ele continuou dizendo que não, evitando olhar para mim. Percebi que algo estava errado e perguntei o que estava acontecendo. Ele insistiu que não era nada, mas eu sabia que em algum momento ele iria explodir. No caminho de volta para casa, ele desabafou: em todo lugar que vamos, você sempre tenta fazer contato visual com outros homens. Isso não era a primeira vez que ele me acusava de flertar com homens em público. Uma vez, até mesmo em um supermercado, ele afirmou que eu estava agindo de maneira provocante. Ele justificou isso dizendo que é uma coisa de homem que você nunca vai entender, eles vão achar que podem conquistar você. Para referência, tenho TAC, e também tento ser mais consciente do meu entorno desde que minha melhor amiga foi assassinada por um homem que nos perseguia. Isso me assombra constantemente, e sinto a necessidade de estar sempre alerta. História 7. Minha noiva, com 33 anos de idade, acredita que minha irmã, que tem 35 anos, a desrespeita constantemente sempre que estamos juntos e insiste que eu a exclua de nossas vidas. Sinto-me dividido nessa situação e estou em busca de orientação. Eu tenho 31 anos. Estou com minha noiva há quase 5 anos, e ela tem um filho que conheço desde que ele tinha apenas 1 ano de idade, agora ele já tem 5 anos. Nosso relacionamento tem sido relativamente ótimo e eu a amo profundamente, a ponto de querer passar o resto da minha vida com ela. Claro, como qualquer casal, temos nossos desentendimentos de tempos em tempos. É importante notar que minha noiva teve uma infância complicada, marcada por pais abusivos, mas, apesar disso, ela se tornou uma mulher incrível. No entanto, o nosso principal problema, e a maior fonte de conflito recorrente, é a percepção dela de que minha irmã mais velha a trata com constante desrespeito. Admito que nunca confrontei minha irmã sobre essa questão, uma vez que não sou a pessoa mais inclinada a confrontos. Alguns exemplos específicos dessa situação incluem o fato de minha irmã não ter apertado a mão da minha noiva quando se conheceram pela primeira vez. Em vez disso, minha irmã apenas a examinou dos pés à cabeça e voltou a conversar com minha mãe. Outra situação foi quando estávamos saindo da casa da minha irmã. Minha noiva tentou expressar gratidão por nos receber, mas minha irmã não a reconheceu. Ela apenas fez uma pausa para reconhecer o filho da minha noiva, quando ele foi enviado para se despedir pela última vez. Além disso, minha noiva sente que minha irmã faz pequenas provocações sutis. Embora eu não tenha ouvido todas essas provocações, minha noiva as percebe como atitudes desrespeitosas, e eu confio em seu julgamento. Outra questão é que minha irmã só demonstra interesse quando vamos visitá-la por causa do filho da minha noiva. Ele é a criança fofa e é nova na família, já que minha irmã tem 2 filhos próprios, e o namorado dela também tem 2 filhos. Minha noiva acredita que minha irmã está representando um personagem falso, muito preocupada com sua imagem nas redes sociais, agindo apenas para obter curtidas e atenção. Uma questão mais preocupante é que o ex-marido da minha irmã foi flagrado em uma situação comprometedora, não foi preso, mas foi pego conversando com um adulto que fingia ser menor de idade, com intenções sexuais, e ainda assim, ela permite que seus filhos convivam com ele. Minha noiva simplesmente sente que minha irmã é muito falsa e vaidosa, além de desrespeitosa com ela e até mesmo comigo. Eu sempre senti que minha irmã era a filha favorita, que recebia muito mais atenção e apoio de nossos pais do que eu. Mais uma vez, admito que nunca conversei com minha irmã sobre isso, e agora estou enfrentando a decisão de cortar temporariamente os laços com minha irmã, ou correr o risco de perder minha noiva. Reconheço que não ter abordado essa questão anteriormente é, em grande parte, minha culpa. História 8. Minha namorada quer que eu gaste mais dinheiro?
Minha namorada não é muito boa com dinheiro, enquanto eu sou bom em economizar. Ela sempre fica sem dinheiro e, de maneira indireta, me comparou aos amigos dela. Os namorados dos amigos dela sempre pagam por todas as atividades que fazem juntos. Veja minha postagem anterior para mais informações sobre nossa situação financeira. Dito isso, minha namorada ganha uma quantia razoável, quase igual à minha, mas ela sempre reclama que não tem dinheiro suficiente e que não consegue encontrar maneiras de economizar. Isso não é completamente verdade, ela gasta muito dinheiro em coisas caras, como cuidar do cabelo todo mês, comprar maquiagem de marca, fazer as unhas e viajar para lugares distantes com frequência. Outro dia, ela disse que está chorando por causa do dinheiro, e isso aconteceu depois de um longo fim de semana com as amigas dela. Então, ela sugeriu que, para o próximo encontro, ela poderia simplesmente não comer para não ter que pagar a parte dela na conta. Ela também disse algo como: todos os namorados das minhas amigas pagam por tudo, e eu sei que nós não fazemos isso sempre, mas tudo bem. Eu disse a ela que se ela tivesse me pedido, eu pagaria a conta do encontro, mas me pareceu que ela estava tentando me fazer sentir culpado, e eu não gostei disso. Não me importo em pagar nos encontros, mas me incomoda o fato de que ela fica dizendo que não tem dinheiro para gastar em coisas importantes no futuro porque ela gasta muito dinheiro em coisas para ela mesma, coisas caras, e faz isso frequentemente. Em resumo, não me importo em pagar nos encontros. Mas me importo que ela continue reclamando que não tem dinheiro para coisas importantes no futuro porque não consegue deixar de gastar muito em coisas caras para ela mesma. O que você acha? Como posso conversar com ela sobre isso? História 9. Eu, uma mulher de 24 anos, estou enfrentando dificuldades para levar os homens a sério devido a um histórico de atenção indesejada. Um amigo meu sugeriu que eu compartilhasse meu dilema aqui, então aqui vai. Tenho 24 anos, sou mulher, e tenho lidado com a atenção sexual indesejada de homens praticamente desde que me lembro. Chegou a um ponto em que não sei mais como navegar em relacionamentos por causa de como isso me faz sentir. Quero deixar claro que, quando digo sexualizada, estou falando de comentários, investidas e abordagens que foram feitas por praticamente todo homem que encontrei após a puberdade. Para esclarecer, isso vai além de familiares próximos e funcionários da escola. Esses encontros envolvem pessoas com quem trabalhei, estranhos na rua, colegas de classe, tutores, pessoas que eu achava que eram amigas e até mesmo membros da família distante. Mesmo sendo uma pessoa reservada e fazendo um esforço para me vestir com modéstia, nada disso parece afastar essa atenção indesejada. As palavras que foram dirigidas a mim foram verdadeiramente desagradáveis, e eu sinceramente não convidei esse tipo de comportamento. Recebo comentários sobre o meu rosto e meu corpo, além de ouvir coisas que gostariam de fazer comigo. Simplesmente não entendo como posso estar atraindo esse tipo de atenção, especialmente para que eles digam essas coisas na minha frente. A ideia de ter um simples amigo do sexo masculino parece um sonho distante, é como se fosse um jogo de espera para quando eles vão cruzar a linha. Isso está afetando negativamente minha visão dos homens, pintando-os como nada além de tarados desesperados, o que sei que é uma generalização que preciso superar. Estou lutando contra esse crescente sentimento de ressentimento e raiva. Agora, não consigo mais levar os homens a sério quando eles demonstram interesse, porque parece que estão apenas tentando me manipular para obter o que desejam. É como se eu conseguisse enxergar através da atuação deles, e isso me enfurece. Me pego questionando constantemente suas intenções e os enxergando como nada mais do que seres impulsivos e animalescos. Estou começando a me preocupar com como isso afetará meu futuro. Desejo profundamente estar em um relacionamento saudável, mas não sei se esses sentimentos que desenvolvi em relação aos homens vão permitir isso. Não me interpretem mal, ainda sinto atração física por eles, mas a constante frustração é avassaladora. Como posso seguir em frente com isso? Como posso aprender a confiar nos homens novamente e me envolver em um relacionamento sem essa nuvem de negatividade pairando sobre mim? História 10. Eu, um jovem de 17 anos, tenho uma nova meia-irmã de 16 anos. Parece que ela está deliberadamente tentando me provocar. Atualmente, moro com meu pai, que tem 48 anos. Minha mãe faleceu há 8 anos, e desde então, somos apenas nós dois. Após a morte de minha mãe, meu pai passou por um período difícil, parecendo uma sombra do que já foi, levando anos para se reerguer. Cerca de 3 anos atrás, meu pai conheceu Lisa, que tinha entre 45 e 47 anos, não tenho certeza da idade exata. Eles se encontraram por acaso durante uma das viagens a trabalho de meu pai e se deram bem. Namoraram por 2 anos. No início, eu estava indiferente e um tanto hesitante, mas ela fazia meu pai feliz e era uma pessoa bastante tranquila, então comecei a apoiá-los. Durante o período em que estiveram namorando, descobri que Lisa tem uma filha de um casamento anterior, chamada Marika, com 16 anos de idade. Eu a conheci apenas uma vez durante um jantar, e na época, basicamente não conversamos. Ela não demonstrou interesse em nos conhecer, e como não sou exatamente um falante nato, não insisti. No ano passado, meu pai propôs casamento a Lisa, que aceitou, e há 6 meses eles se casaram. Lisa e Marika se mudaram para nossa casa, que é bastante espaçosa e tinha quartos vazios disponíveis.
Obviamente, essa foi uma mudança significativa, e compreendo que tenha sido traumática para elas, considerando que moravam a mais de 50 quilômetros de distância e Marika teve que mudar de escola. No entanto, desde o início, ela tem sido uma presença difícil de conviver. Para ilustrar alguns episódios. No dia em que se mudaram, entrei em seu quarto para dizer que compreendia que era uma grande mudança e que se precisasse conversar ou saber algo sobre a cidade ou mesmo se precisasse de qualquer coisa, bastava pedir, e eu ajudaria no que fosse possível. Em resposta, fui expulso de maneira rude de seu quarto e mandado embora. Pensei, bem, talvez leve um tempo. Possuo minha própria motocicleta, adquirida em segunda mão. Trabalhei duro e investi praticamente tudo o que tinha nela. Visto que meu pai e Lisa trabalham em lugares diferentes, em direções opostas, ambos utilizam seus carros pela manhã para o trabalho, restando a minha motocicleta como único veículo disponível. Ofereci a Marika carona quando necessário, mas ela recusou. No entanto, ela pegou minha motocicleta sem permissão enquanto eu dormia e saiu sem dar qualquer explicação. Felizmente, ela não sofreu acidentes, e minha motocicleta não sofreu danos, então não fiquei particularmente irritado, mas o fato de ela não ter se desculpado incomodou. Nossa casa não possui muitas regras, basicamente se resumem a: limpe após si mesmo, por exemplo, lave e guarde o prato que usou, coloque roupas sujas no cesto em vez de deixá-las pelo chão. Namorados e namoradas são permitidos em casa, desde que haja um aviso prévio para evitar situações desconfortáveis. São regras simples, certo? Bem, pelo visto, não para ela, pois ela as quebrou repetidamente. Nossos pais frequentemente viajam a trabalho, ficando fora por alguns dias. Meu pai costuma viajar, e Lisa pode trabalhar remotamente, então eles aproveitam esses momentos para passarem tempo juntos. Durante essas ausências, Marika e eu ficamos sozinhos em casa. Posso cozinhar para mim mesmo, e preparar uma refeição extra não me custa nada. Sempre ofereci a ela algo para comer, mas ela geralmente recusa ou aceita de forma relutante, agindo como se estivesse me fazendo um favor ao comer minha comida. Poderia continuar listando outros episódios nos quais ela claramente se esforçou para nos irritar, tanto a mim quanto a meu pai. Liz e meu pai tentaram conversar com ela diversas vezes, mas ela agiu como se nada tivesse acontecido ou simplesmente ignorou o que diziam. Nas últimas semanas, parecia que ela havia se acalmado um pouco. Embora ainda mantivesse seu jeito irritante de falar, parecia mais tranquila. Ela começou a sair com amigos e parou de tentar me provocar deliberadamente. Parecia que ela e meu pai estavam se dando melhor, e até nos pegamos brincando durante o almoço e o jantar. No entanto, ontem a peguei mexendo em meu quarto, olhando meus livros e mexendo nas minhas coisas. Não faço ideia do que ela estava procurando, e ela simplesmente fugiu quando me viu. Tenho a intenção de questioná-la sobre isso quando ela voltar para casa hoje. História 11. Meu namorado tem atravessado limites com uma colega de trabalho e se recusa a admitir que isso constitui traição emocional. Ambos trabalhamos em um escritório juntos e estamos em um relacionamento há cerca de 3 meses. Eu confio nele, sei que ele me ama e que temos uma boa relação. Ele é próximo da equipe do departamento dele, pois todos têm idades semelhantes e se dão bem. Entretanto, às vezes ele pode ser excessivamente amigável. Ele acredita que está tudo bem envolver-se em brincadeiras exageradas com colegas do sexo feminino. Eu já conversei com ele sobre como isso pode ser interpretado como flerte, mas ele argumenta que não pode ser rude com todos que conhece. Ontem, ele me ligou e começou a pedir conselhos sobre uma colega de trabalho do sexo feminino. Ele contou que antes de começarmos a namorar, essa colega costumava brincar com ele o tempo todo e ficava o encarando o dia todo. Eu disse a ele que provavelmente ela tinha uma queda por ele. Ele disse que estava confuso, pois ela alternava entre ser amigável e fria com ele. Nesse ponto, eu estava ficando chateada, pois ele estava falando sobre ela nos últimos 30, 40 minutos e me pedindo para analisar o comportamento dela. Disse a ele que isso estava me deixando desconfortável e chateada, já que ele disse que me amava. Expliquei que ele precisava estabelecer limites claros e ser profissional. No entanto, ele insistiu que eu estava exagerando. Foi então que ele revelou que, embora não interaja com colegas de outros departamentos, todos pensavam que ele e a colega de trabalho estavam namorando, pois estavam sempre flertando. Isso me deixou muito chateada, pois, se você está flertando tanto que até colegas de trabalho que nem te conhecem notam, obviamente você está indo longe demais. Limites estão sendo ultrapassados. Ele novamente afirmou que eu estava exagerando e que não apreciava que eu o acusasse de traição, insistindo que ele não é um traidor. Na minha opinião, isso é traição emocional, já que ele está constantemente flertando com ela. Além disso, parece que essa colega de trabalho não conversa com outros homens no escritório, apenas com ele. Estou tentando encontrar uma maneira de fazer ele entender meu ponto de vista, e por isso estou buscando opiniões neste tópico. Não quero me sentir como se estivesse exagerando ao exigir que ele estabeleça limites. História 12. Meu marido confessou assédio sexual no trabalho, mas estou me perguntando se ele me contou toda a história.
Nós estamos casados desde nossos 20 e poucos anos, e ele já me traiu uma vez antes de casarmos, quando ainda estávamos no ensino médio. Ele confessou essa traição para mim, mesmo que fosse improvável que ele fosse descoberto. Recentemente, enfrentamos um período difícil em nosso casamento, cerca de 6 meses atrás, quando não estávamos certos se ficaríamos juntos. Na semana passada, meu marido veio até mim e explicou que foi formalmente repreendido pelo Departamento de Recursos Humanos por assédio sexual. Segundo ele, durante esse período difícil, ele estava encerrando o expediente e uma colega com quem ele era amigo também estava trabalhando até tarde. Durante a conversa, ele perguntou se poderia beijá-la, e ela disse que não. Ele afirma que, desde então, fez o possível para evitar contato com ela, em parte porque a situação se tornou constrangedora e em parte porque percebeu imediatamente que cometeu um grande erro ao fazer essa pergunta. Embora ele tenha sido formalmente repreendido, ele trabalha na empresa há anos e seu emprego não está em perigo. Ele solicitou uma transferência de departamento, algo que já estava em seus planos, mas agora a empresa pode concordar com isso. Não tenho motivo para acreditar que ele está mentindo, mas estou curiosa sobre o que realmente aconteceu. Será que ele só pediu para beijá-la? Ela realmente teria guardado esse segredo por meio ano? Conheço essa colega de festas da empresa em outras ocasiões, mas estou preocupada que contatá-la possa causar mais problemas no trabalho para ele. Embora eu saiba que ele não forçaria fisicamente alguém, consigo imaginar que ele poderia ter proposto algo além de um beijo. O que você faria nessa situação? Você acreditaria nele, dado que ele nunca mentiu sobre coisas desse tipo antes? Você entraria em contato com a outra pessoa para comparar as histórias? Ou será que eu deveria deixar isso para lá,